Muito bem, moçada. Aula 4, vamos começar com uma filosofia por detrás do conceito dessa aula, tá? Vamos tratar da ideia que vai predominar. Bom, a ideia que vamos tratar hoje é formar aglomerados, né? Juntar várias coisas em um grande grupo. Deixa eu conversar contigo, quero conversar com a tela cheia para você entender a situação. Bom, faz de conta que você vai numa feira de frutas e legumes ali. Você chega em um feirante e fala pro feirante assim: "Ô moço, me dá uma melancia." E o feirante prontamente te atende, te dá uma unidade de melancia, te cobra um preço razoável para uma melancia e tá tudo em casa. Você, feliz com a sua melancia, segue para outro feirante. Chega nesse feirante e fala: "Ô moço, me dá um grão de feijão." E esse feirante não vai conseguir te atender. Porque um grão de feijão tem uma massa, né, muito pequena ali, da ordem de miligramas. E ele nem sabe quanto custa uma unidadezinha de grão de feijão, porque é tão pequeno que ele está acostumado a vender aquilo de outra maneira. Como que você se reporta ao feirante de feijão para comprar feijão? Você fala: "Ô moço, me vê um saco de 1 quilo de feijão." Então qual que é a ideia? A ideia é você, já que o feijão é pequeno, tem uma massa tão pequena e é difícil falar de coisas pequenas, vamos falar de um aglomerado de feijões que tem uma massa final razoável para a gente discutir. Nesse caso, uma massa de 1 quilo. Então a ideia de você aglomerar grãos de feijão é conseguir um todo com uma massa ali macroscópica, né? Não que o miligrama não seja já suficientemente macroscópico, mas nesse contexto é muito pouco. Bom, e o que acontece quando a gente fala de átomos e moléculas? Quando a gente quer medir a massa de um átomo e de uma molécula, você sabe que isso é muito, 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 muito pequeno, né? Você está falando aí da ordem de 10 elevado a menos 23, 10 a menos 22 gramas, né? Isso é muito pequeno. Então, qual ideia seria útil para a gente conseguir conversar sobre química, mas falando unidades de grama, né? Como que a gente reporta quantidades ali de químicos, né? Quantidades de espécies químicas em grama. Pois é, não dá para falar da unidade de átomo, unidade de molécula, assim como não dá para falar da unidade grão de feijão. A gente vai precisar sempre falar de um aglomerado, né? Então, um certo aglomerado de átomos, você pode conseguir juntar tantos átomos que a massa daquele todo já está em gramas, e aí você consegue falar em gramas. E veja que isso é útil para laboratório e para a vida. A gente não fica falando em 10 elevado a menos tanto no laboratório, a gente precisa de 10 gramas de água, né? Então é necessário você conseguir uma correlação, né? Entendido então? Então esta é a ideia, formar aglomerados para conseguirmos falar em unidades de massa cotidianas. Nesse caso a gente vai tentar falar em gramas, tá bom? Na próxima aula a gente desenvolve essa ideia. Até já!